Atenção, tripulação, cintos apertados para a descolagem. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a bordo deste Boeing 777-300. Hoje vamos voar com destino a Luanda, estamos a sair de Madrid, e vamos aterrar no aeroporto 4 de Fevereiro. Não, no novo aeroporto, na verdade. Voltamos a voar com o Sr. Comandante. Hoje temos um copiloto também aqui, com muitos anos de experiência, Comandante Rui Silva. Bem-vindos à Companhia Aérea de Angola. Hoje vai ser um voo calmo, tranquilo, só que não. Hoje, Abana, mas não cai, não se esqueça, hoje, Sr. Comandante. Abana, mas não cai. O avião vai abanar, mas não vai cair. Temos aqui uma estrela, um colega meu, Rui Carreira. Bem-vindo. Rui Carreira, o eterno comandante! Obrigado, bom dia a todos. É uma star, Rui, né? Uma estrela da aviação angolana internacional, porque as nossas estrelas nacionais também se tornam internacionais e fazem carreira, literalmente, internacional. O Rui Carreira está aqui como administrador TAG, mas nós vamos considerá-lo sempre o nosso eterno comandante. Ok, gostei de ser chamado por estrela. Embora a luz seja cintilante, ela é própria. Então, Agora não seja cintilante. Nós sentimos o brilho, então, nós sentimos. Nós Temos também um apresentador de televisão. De peso. Produtor. Que mais? Produtor. Cantor nas horas vagas. Cantor nas horas vagas. Exatamente. Meu colega Elander Glenoida. Sou eu mesmo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer voltar a ver o Rui Silva, uma pessoa ímpar, como diz o Walter Nanás, inacreditável, esse senhor. A Dicla, que eu sou completamente apaixonado por essa minha colega, tá aí, a minha amiga, minha tia. Oh, my nigga. Yo, what's up? Come on. E prazer em conhecer o comandante, o Star, Também. que vamos trocar experiência. Eu tenho uma promota, eu lhe ensino a ser apresentador e cantor. ok. E eu consigo uma vaga para ser assistente de bordo. Vamos negociar isto, vamos Tenho que negociar. fazer já a minha cunha. Colega duas vezes. E hoje, como eu tenho dois Ruis aqui, estou no meio de dois Ruis. Exatamente. E os dois comandantes, um vai ser comandante, outro copiloto, porque o Rui Silva hoje veio a rigor. Exatamente. Olha Já viste, só, colega? olha só. Como é que se chama? Nós dizemos chapéu, boina, como é que nós chapéu. chamamos? O chapéu de comandante. Não, estou-me a sentir hoje mesmo um comandante. Mas um comandante fashion, estás a ver? Um comandante fashion. não Chapéu de brinca. lado e tal. Não, tem Isso- que ser, por causa da alta velocidade. O avião da TAG é sempre a abrir. Não brinca, não para. Alguma vez nós teríamos um comandante assim, mais fashionista, porque isso faz-me lembrar que temos agora novos uniformes para assistentes de bordo, né? Sim. Mas para os comandantes é sempre mais ou menos o mesmo estilo, né? O mesmo perfil. É mais um modelo militar, não é? Aquela farda, o casaco de gala, as divisas e tal, o chapéu. É mais esta origem, é esta, não O é? comandante acaba por ser, já agora que falou, o Da uniforme Marinha, militar, principalmente. Bem, vocês não acabam, não ostentam ou não. Vocês não são autoridades. Ou são? Dentro do O avião. comandante é a autoridade dentro do avião. Vocês podem dar voz de prisão, né? Eu acho que eu já Sim, ouvi, sim. já li qualquer coisa naquele disso. contexto, né? Exatamente. No contexto. Depois Bom. entrega às autoridades competentes. Bom, normalmente, nós, se há alguma pessoa que cometeu algum ato que possa perigar a segurança do voo, nós podemos dar ordem de neutralizar a pessoa. Quem dá ordem de prisão já é a polícia, não é? E quem Outras neutraliza? autoridades. O comandante dá ordem a quem? Quem neutraliza? Os assistentes de bordo? Sim, os assistentes de bordo. Estão treinados Estão para fazer preparados isso? para isso. Ah, fisicamente. Mesmo as Inclusivamente- mulheres. Que é preciso. Precisamente nós levamos algemas a bordo. Ah, é? Sim. Mesmo as mulheres estão preparadas para o feito. E quando a terra entregam às autoridades competentes. Sim. Uau. Erlander, já sabes, não Aliás, a gente está abusa. comunicando com a torre de controle, nós já fizemos todo o relato do que aconteceu. Ok, Mano, quando havia a uma- terra já está a polícia ali à aconteceu volta. há pouco tempo. bom. Nunca viste um feito no Feito avião? não, Nunca mas... presenciaste? Não, feito não. Mas, bom, uma certa confusão. Aquela coisa de viajar entre amigos. Houve uma vez Quando os que... ânimos já estão exagerados, quando já se passou algumas bebidas. Exatamente. Tínhamos um show no Lubango, o Roxane Fernandes e eu. Ai, Roxane, um beijão, Roxane. E íamos pegar o voo das 7, na altura até que tinha aqueles voos de manhã. O voo seria numa sexta-feira e na quinta o Roxane convidou-me para... Puta, estás a fazer o quê? Vamos para a ilha antes, tomamos um copo. E foram um copo, mais um copo, mais um copo. E quando eram 5 da manhã, tínhamos que ir para casa fazer a mala, check-in. E fomos a tempo. Fizemos check-in e fomos para a sala de espera. Sentamos no sofá e adormecemos. Acordamos às 16.
Perderam o voo. Perdemos o voo. Acordamos às 16, remarcamos para pegar o voo das 17. Este voo foi mais vazio. Fui eu, Roxane, alguns músicos. Epá, tinha pouca gente. Voo de artistas. Epá, esquece. aquela caixinha que nos davam para o lanche, eu acho que eu pedi umas 6, cantávamos, fazíamos uns barulhos. E a dada altura, a assistente de bordo diz: olha, se vocês continuarem, vamos ter Pô na problema. rua. O problema é que mas não dá houve- para pôr na rua, Mas estás foi a ver? uma Não dá para confusão saudável. Isso faz-me lembrar das experiências em voo, né? Quem viaja muito, eu sei que o Orlando viaja muito e adora, e ele próprio disse que é o primeiro, quer ser o primeiro a entrar no avião E o o último a último a sair. Tens uma paixão também, para além da música, da Muita. produção, dessa ligação. Se calhar foi a primeira, porque, veja, quando. Eu gosto de falar isso, parece ser mais velho. Quando eu era mais novo, com os meus 19, 20, eu trabalhava e eu dizia assim: eu quero ser ou bancário ou assistente de bordo. Porque eu convivia muito com os bancários e eu via aquela dinâmica. Eu não sei porquê, mas era a hora de entrar e não ter hora de saída. Quando dava-se gato no banco, eu via os colegas ali aflitos a tentarem resolver o problema. Fascinava-te. Eles ali a Juro. transpirarem e tu feliz. Não, e o bom é que eu não podia fechar a agência, porque a agência do banco estava associada à nossa agência, e eles não podiam sair, nem eu, mas eu me divertia com aquilo. E depois eu ganhava um bom salário e vivia na casa da mamã, não tinha responsabilidades, não tinha que comprar gás nem pagar luz. O meu dinheiro era mesmo para viajar. Eu saía, na altura eu estava no Lubango, o antigo aeroporto do Lubango tinha a varanda que dava acesso ao restaurante, depois logo direto à pista, para quem se lembra do antigo aeroporto, e eu ficava ali sentado horas e horas a ver aviões a decolar e levantar, decolar e levantar. A magia da E depois aviação. comecei a viajar, pegava mesmo voos de manhã e voltar no mesmo dia de noite, só para estar Quê? dentro do avião. Ninguém faz isso. Porque é assim, eu lembro a Dicla, quando a Dicla fez o Big Brother, e naquela altura do The Voice, Viajava eu fui para toda lá semana. assistir. Fomos entre amigos, eu não saí para visitar os espaços, nem nada. Eu me contento com um quarto de hotel. E eu a contar as horas para voltar dentro do avião. Meu Deus, A minha há uma paixão aí não, a minha dentro. paixão é mesmo Muito estar forte. dentro do avião. Vamos arranjar um avião, vamos arranjar um avião. Temos que ir no voo. A falar em avião. Temos que ir no voo, né? há Mas voos será, à venda, em que avião né? é que Vendem-se. vamos? Em que avião é que vamos, Rui? Temos de Será ser que vamos no no- avião da Airfly ou vamos já no avião novo na aeronave? Era isso que eu tinha a falar. Tag. Falar em avião. Sabes que eu vim a semana passada Eu vi-te de no Instagram. Lisboa Hum. para Luanda e vi Finalmente numa aeronave TAG, com Ah, tripulação boss. TAG. a voz. Não é? Com o cheirinho a calulu. Ai, meu Deus. Sério? E com aquele sorriso angolanos e bem tratado, né? Eu entrar, Rui, estás bom? Angola. Assim dá bom, assim dá bom. Não, o Rui, tá passageiro, tudo quando bem? compra um bilhete da TAG, quer fazer o seu voo no avião da TAG. É Isso é verdade, indiscutível é verdade. e é irrefutável. Mas isso faz-nos lembrar que agora, então, este avião, será que é o único? Temos só uma aeronave TAG agora a operar Luanda-Lisboa? por enquanto Que era a rota sim. que nós tínhamos os Hi-Fly. Ainda temos os Hi-Fly a Ainda operar? temos os Hi-Fly, Ok. mas nós estamos paulatinamente a criar condições para que os voos da TAG sejam todos feitos com as suas próprias aeronaves. Então esta é a primeira de várias? É a Está-se primeira a de fazer uma várias. transição? Exatamente. Vamos voltar a voar só com aeronaves TAG Absolutamente. e tripulação TAG. É preciso ver que esta solução iFly é uma solução temporária. Ela primeiro começou para 3 meses, só que ao cabo dos 3 meses chegou-se à conclusão que ainda não havia condições de operarmos com as nossas aeronaves. Então o contrato foi estendido para mais tempo, não é? Hoje, orientativamente, nós esperamos ter este contrato válido até setembro deste ano. Setembro de Se 2023. tudo correr bem, nós rescindimos o contrato, não é? Ou denunciamos o contrato para ele não continuar. Mas se as coisas não correrem como nós esperamos, que pode acontecer, nós vamos estender por mais algum tempo. Portanto, Mas o que é temos ter quais são sempre as em mente- condições? O que é que era importante nós termos em termos de condições? Era a Muito bem. tripulação? Era condições técnicas da própria aeronave? Há muitos fatores e se me derem tempo eu vou explicar com Estamos alguma aqui para calma isso, estão todos para toda a ansiosos, gente então. perceber. O Covid foi arrasador para a TAG, Sim. para a aviação civil, geral, para, no para geral, os países para o mundo, em geral, para o para o mundo. mundo todo. Não é? E nós particularmente sofremos bastante. Durante o Covid, 2/3 da nossa frota ficou no chão para nós reduzirmos gastos de manutenção, de seguros, etc. Colocou-se as aeronaves num regime que se chama regime de preservação. Ok. Até suspenso o certificado de aeronavegabilidade. Depois, quando há a retoma dos voos, há que repor a operacionalidade daqueles aviões que estavam em preservação. Para isso é preciso dinheiro. Naquela altura, Não há não há dinheiro.
Nem a TAG tinha dinheiro, nem o acionista-Estado tinha dinheiro. Então é preciso criatividade. Qual é a criatividade? Alugar aviões. Alugar aviões, nós podemos alugar aviões com ou sem tripulação. O tal leasing, já falamos aqui Tal uma leasing, vez, falamos sim. do leasing, Tal aprendemos leasing. o que era o leasing, e nesse caso o leasing tinha duas modalidades, né? Falamos de duas. O dry Uma era... e o wet. pois O é, dry seco lease- e o molhado. Isso. Pô, seco e molhado. O dry lease é o aluguer que a gente faz com avião, só avião, sem tripulação. Não. O wet vem com tripulação. E Foi o que nós fizemos foi o que nós contratualmente. fizemos. E porquê que foi assim? Porque o dry é sempre mais barato. O dry era bom que nós conseguíssemos encontrar no mercado aeronaves para alugar iguais às nossas. Mas não havia. E aí nós utilizaríamos sempre os nossos tripulantes. No mercado, naquela altura, não mostrou disponibilidade com aeronaves do Boeing 777. Porque a certificação é diferente, né? Ou seja, Sim, o sim, piloto sim. que voa os nossos Boeings, os nossos 777s, não voa, Exatamente. pode não ter a certificação para voar os aviões da Air Flight. Exatamente. Nesse caso eles são Boeings ou são... São Airbus. São Airbuses. São Airbus. São Airbus. Então, a única opção que a gente encontrou no mercado foi um wet lease, né? Um ACMI, com a iFly. Eles trazem os seus tripulantes. Então, nós aventamos a hipótese de, bom, muito bem, tripulação de cockpit, piloto e copiloto são vossos, mas nós queremos pôr o nosso pessoal de bordo. Para isso, os nossos assistentes de bordo tinham que ter licença aeronáutica passada pelo país de matrícula do avião. Aquele avião tem matrícula de um país europeu, elas tinham que ter uma licença aeronáutica europeia. Que não tem. Para isso, não tem. Pode-se ter. Tem que se fazer um curso, tem que se fazer exame. Quanto tempo é que isso ia durar? Isso ia durar quase um ano. Portanto, e a solução de ter aviões a voar era imediata. Mas Só uma havia uma solução mais mistura. imediata, Mas mais havia, emergente. mas havia uma mistura. Por exemplo, a gente víamos pelo menos umas quantas Sim. pessoas misturadas lá no Elas avião. vão lá, avião. que é Sim, para percebia que para era uma vincar a pessoa. nossa marca. Uma vez Ok. mas duas não pessoas. têm qualificação para aquele avião, nem podem ser considerados tecnicamente tripulantes daquele voo. Era só uma questão de identificação da... É, exatamente. Não, mãe. Vão, É assim, ajudam Viveste e isso tal. com nós? O Viajaste em algum Navy- avião Airfly? Ou... Cheguei a viajar, mas eu estou a ouvir o comandante e ele falou bem, se me derem tempo para explicar, porque era Isso importante. realmente vai- Imagina, nós no papel de apresentadores, comunicólogos ou jornalistas, as pessoas perguntam, e se calhar, então, mas vocês do Estado, aconteceu? você, O o que que aconteceu? aconteceu? Porque a pergunta é, e Sim, me sim. surgiu isso. Houve muitas reclamações. Yeah, não o só senhor na jornalista, altura. então o quê? Venderam a tag? Quer dizer, eu ao ouvi-lo falar, disse, "Pô, realmente faz sentido. Eu não tenho um serviço, contratei um serviço para nós, mas não dava para pelo menos pôr Olha, as, essa é a cor- pergunta que toda a gente as cores da toda a gente bandeira, faz. alguma coisa. Porque a era estranho chegar, ver Era muito estranho. avião branco, linhas azuis, assistências de bordo brancas, ou Loiras. estrangeiras, loiras. Estrangeiras. Não falavam português, né? Se calhar. Falavam espanhol. Não dava para pelo menos Mas pôr uma vamos- bandeira ali, vamos alguma coisa. É a ver. tag. É preciso reconhecer que esse aspecto daquilo que se mostra podia ser muito melhor trabalhado, né? Mas também não houve muito tempo para isso. Mas também digo uma coisa, em defesa. Foi bom. Foi bom, porque a determinada altura os clientes, e eu recebo muito feedback dos clientes, elogiaram o serviço. Aquilo que era um problema da TAG muitos anos, que era o pessoal a bordo, que era, já sabemos, é geral e não, mal dispostos, educados, Os passageiros serem bem tratados durante o voo Sim, no avião. Exatamente. Aquilo foi uma lição até para os nossos hospedeiros, aos assistentes a bordo, que como é que a coisa tinha que ser feita. E a mistura, eles ao menos viam como é que na prática europeia a coisa funcionava. Foi bom. Precisamente. A Se pessoa- bem que há companhias aéreas europeias que não têm, eu considero que não têm um bom atendimento. Nós, por acaso, a nível mundial, eu considero que nós temos um bom atendimento a bordo. Não sei se é por ser angolana e quando estou a voar com a minha Mas companhia olha, e estou a ser e tratada por angolanas reconhecem logo, que me pois. conheçam, mas Sim, eu mas sinto isso. é assim, Não sei Nicolas. se é aproximação. Eu também, ainda agora senti isso quando voltei de Lisboa e senti um carinho de todas as pessoas desde que entrei no avião até que bom. saí. Foi brutal. Uma experiência completamente diferente. Mas o que eu digo é isto. E acho que o Rui também tem esses dados. Sim. Uma das queixas, uma mais das maiores frequentes. queixas é do pessoal que trabalha a bordo. E, na minha opinião,
esta passagem Como e se fosse uma opinião formação, um pessoal, job. foi boa. Foi uma formação. Mas também Foi boa. já Para tem dar uma equipe mais visão que jovem, é já começam a ser possível mais ser atualizados. diferente. E vou dizer que eu andei muitas vezes nesse avião, não gostei do avião, detestei o avião, mas gostei do serviço. Não gostaste da aeronave? Sim. Por ser mais pequena. Bom, vamos lá se calhar. ver. Isto, a vida é uma escola. E todos nós Claro. aprendemos. E quem Uns está, com os outros. Nós quem também temos está, coisas para ensinar. É bom que os meus colegas tenham filtrado esta diferença e consigam Aprendizagem. tirar essa aprendizagem, tirar algumas ilações para eles próprios, para melhorarem profissionalmente. As pessoas faziam duas ordens de observações. Primeira é a qualidade dos aviões. Não há dúvidas que os nossos Boeing 777s são melhores que qualquer um dos aviões Verdade, que verdadeira, Qualidade. terem verdadeiríssima. conforto, etc. Maiores, mais confortáveis. Mas o serviço a bordo, ou a simpatia dos assistentes de bordo, fez-lhes a diferença. E as pessoas comentaram Comentaram isso muito. muitas vezes. Então, é bom que, do nosso lado, a gente tire algumas reaja. lições. Temos que Não, foi reagir. bom. Mas também acho que é interessante nós... E se calhar até superar, porque não é impossível, não é impossível superar, é só ser Não, mas aquela profissional frase e- antigamente dizia sempre as tias da tag, as tias da identificação, caras amarradas. Hoje a equipe começa a ser renovada, né? Hoje temos mais jovens e cada vez mais informados e atualizados e a simpatia é outra. Eu tenho muita experiência com a equipe da tag, por exemplo, no Lubango, que quando a minha mãe tivesse que viajar de Luanda para o Lubango, sabiam que era a mãe do Erlander e muitas vezes aconteceu, eu não sei se cometeram erro ou não, mas pronto, deixa eu dizer, tiravam a minha mãe da econômica, levavam para a executiva, os upgrades. uma cortesia, dizer... Que agora olha, se yeah, fazem corrupção. em leilão Exatamente, no faziam site isso. www.tag.com. Vamos Já lá não ver. é Eu, essas confusões. eu tenho por hábito defender o indefensável. Não é? Pois. Nós temos que reconhecer que há lacunas, mas muitas vezes o nosso pessoal tem uma atitude defensiva. Porque os nossos passageiros, por saberem que aquele avião da TAG é nosso, Estamos em casa, podemos fazer o que quisermos. já faziam coisas que não deviam. Não é? É de Também já tudo, falamos de A a sobre Z, isso. Não, mas assédio, os etc. colegas tinham aquele E as nossas carinho colegas, pela- bom, Mas muitas é- vezes tinham uma postura muito defensiva. Mas Mas está olha, errado quer dizer, nisso, quando né? são os nossos, sim. é muito o facto de conhecerem ou não, de tu seres ou não uma pessoa que de alguma forma tem uma ligação. Quando nós falamos aqui, e lembro-me quando falamos sobre os assistentes de bordo e Já o falamos pessoal do muito front disso, office, sobre o protocolo, tem que existir um protocolo. Eu não acredito que isso tenha a ver com a nacionalidade, não acredito que, Não. por exemplo, as assistentes de bordo da High Fly é por serem de determinado país que elas são mais simpáticas ou menos. Há um protocolo que tem que seguir a informação e elas têm que cumprir com aquele protocolo. Ou têm que tratar os passageiros de determinada forma. Aquilo treina-se. E há não um se treina. detalhe, como qualquer profissão, não basta a gente só querer ser o profissional. Tem que ter também vocação. Talento. Exato. Tem que ter vocação, tem que Também ter na talento, como seleção, disse o né? Rui. Também na admissão. Começa por aí, começa por aí. Todos esses pormenores têm que ser detectados na altura da seleção e depois também ao longo da formação. E se calhar ao longo dos anos a TAG não teve muito rigor neste aspecto. Fomos enquadrando Agora é as pessoas, se preciso- calhar não estavam Este é um dos preparadas. aspectos que faz parte do processo de reestruturação. Quando se reestrutura, não é só mudar de aviões, de instalações, imagem. é também a base comportamental dos profissionais onde eles lá estiverem. Neste Mas, mundo- Rui, mas é normal servir ao público. Eu tenho aqui uma história um bocado engraçada. Servir ao público, há sempre disto. Quando tu tens mulheres a servir, é sempre um problema. Quando chega uma determinada hora, no meu espaço, epá, às vezes até tenho lá uma empregada ou outra mais feia, mas mesmo assim o pessoal mete-se com elas. Exatamente. É próprio daqui, faz parte da nossa cultura aqui, é normal. Mas agora isso Não, faz e elas têm que saber defender-se de forma Saber- elegante, elegante, sim. diplomática, Cortês. cortês. Tem que ser uma Senhor palavra Senhor bonita, Comandante, cortês. falou da atualização e os padrões. Neste mundo moderno em que, estava a lhe dizer antes de começarmos, que hoje a brincadeira da estiga, já na estiga é bullying, que depois vira crime, Yes. que exigir isso e aquilo. Quando, de vez em quando, eu vou para o YouTube, fico a ver coisas dos aviões, antigamente existia um padrão para assistente de bordo. Tinha ou que ser loira, alta, não podia ter filho, tinha que ser bonita. Tal como as O misses. homem tinha que ser como um Rui, não como um Rui Silva, não como um glenoide. Se eu for aos meus 37 anos de idade Que é que eu pedir, tenho, pá? epá, bom, estou aposentado da televisão e agora quero ser também assistente de bordo, vamos ver, não. Você é baixinho e é gordo e tem olhos azuis, não pode.
Ou seja, há Isso tem critérios que para essa ser- seleção, né? É, Há critérios para essa Isto seleção. varia de companhia para companhia, de cultura para cultura. Há umas companhias aéreas de determinados países que impõem uma série de limites, restrições. Por exemplo, a Singapore Airlines, depois dos 26 anos já não se pode ser assistente de bordo. Eu disse o 26, né, pode ser outro número qualquer, mas tem um limite de idade bastante restritivo, o peso, a altura. Há companhias que são muito... Não configura. Há outras que são mais democráticas. Preconceito. O Lloyd quer mesmo ser assistente de bordo. Ele Não, está porque- com essa mas esperança. imagina, pá. E essa pergunta tem a ver com isso. Eu e o né? Rui vamos para o casting, vamos escolher o Rui, porque é mais magro que eu. Tu até tens os olhos azuis, o Rui não tem. E eu fico, eu aí processo a tag, Não, porque isto porque me chamou de gordo. O aspecto físico não influencia muito no profissionalismo das pessoas. Ufa. Né? É preciso haver algum limite, sim. Pois. Mas nós, por exemplo, conhecemos nossos países vizinhos aqui, África do Sul, por exemplo, em que as mulheres são fisicamente bem avantajadas. Exatamente. E nós já vimos tripulantes, assistentes de bordo da Companhia Aérea Sul-Africana SA, extremamente competentes. Extremamente competentes no trabalho que Que não fazem. tem nada a ver, né? Portanto, não Mas tem há nada a ver. critérios, há sempre Uma critérios de questão- seleção uma em questão todas na as reestruturação, profissões. na reestruturação, além dos aviões, a formação deste tipo de coisas, do atendimento, da simpatia, faz parte. Faz parte. Que antes não fazia, não é? Não. Já fez, já não fez. Portanto, isso é muito intermitente. Mas isto é um ponto já muito importante. Nós, neste momento, estamos Se as reclamações vão para esse caminho, está a obviamente correr tem um que se trabalhar programa nessa perspectiva. de atendimento ao cliente, que é o Customer Journey, Também já dentro falamos da sobre TAG, que está a ter resultados espetaculares e, para mim, é um programa que deve ter uma continuidade permanente. Não pode acabar já, porque senão isto tudo depois volta Volta a dar a Ao mesma princípio. coisa. Ao princípio, Sim, E não a é? ideia é sim, passando, sim. Tem que ser continuando a passar. reiterado, se calhar periodicamente, porque isto faz parte. Nós somos uma empresa de prestação de serviços. Prestação de serviços significa lidar permanentemente com alguém que se chama cliente. Yes. Este cliente é que cliente manda. tem razão. Na aviação, nós pomos aqui algumas aspas, porque nem sempre tem razão. Aliás, em Nas tudo, questões de sim. segurança de voo, por exemplo, o cliente não tem razão. O cliente não sabe de Não, tudo. eu acho que devia saber Agora, que isso tudo. O faz-nos cliente lembrar, procura ter sempre. Essa mudança e o facto de termos agora a aeronave TAG, com tripulação TAG, a operar no destino Luanda-Lisboa, Lisboa-Luanda, faz-me lembrar que se esse contrato começa a cessar com a High Fly, se nós começamos a migrar para voltar para as nossas aeronaves, então nós temos que começar a olhar já para as vantagens que nós tivemos. Vantagens e desvantagens Vamos lá que ver. nós tivemos a operar agora com a High Fly nessa perspectiva do leasing que nós tivemos agora nessa ligação. Vamos lá ver. Aqui eu vou dar continuidade à explicação que eu estava a dar. Bom, o leasing foi uma das opções. Nessas questões de crise, nós muitas vezes temos que tomar Decisões emergentes. decisões que não são usuais, aquilo que a gente chama fora da caixa. E essas decisões de fora da caixa nem sempre são consensuais. Ok. Quase sempre não são consensuais. Toda mudança gera sempre uma Podemos resistência. dizer, não, mas podíamos ter feito de outra forma. De acordo, mas hoje todos nós podemos opinar. Agora, mas decidir só uma entidade é que pode, é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração tem sobre a sua mesa dados que as outras pessoas não têm. Né? Analisa de outra forma e decide. O aluguer de aviões não exige ter dinheiro imediato. Que é bom. Que era o que nos exigiam. Bom, E é querem dinheiro em pôr- caixa, Em porque caixa. recebe Querem pôr a uma vossa coisa. frota, querem pôr a vossa frota a voar já, então paguem a manutenção, os componentes. Os fornecedores não Imediatamente. estavam disponíveis naquilo que a gente queria e também não estavam dispostos a conceder crédito. Tinha que ser tudo pago adiantado. O cofre estava vazio. O aluguer de aviões ou o leasing, não. Eu exploro o avião e pago no fim do mês ou no fim de 3, 6 meses, conforme Uma os boa termos do tática, contrato. foi Não uma é? boa Conforme... tática. Isto para nós é o ideal. Ao fim de 3 meses, eu já arrecadei o dinheiro suficiente para pagar o leasing, para cobrir as despesas de funcionamento da própria empresa e guardar algum dinheirinho para repor a operacionalidade da frota. Por isso é que não foi tão rápido, porque as coisas, do ponto de vista comercial, se calhar não correram tão bem como a gente queria, foram surgindo outras despesas, a receita não foi como se previa. Mas são contingências de um mundo muito dinâmico que é o mundo da aviação. É claro que agora, paulatinamente, nós estamos a ir, estamos a repor a operacionalidade da frota e eu acredito. Mas agora temos outro desafio, que é o aumento do câmbio outra vez, o aumento dos preços, Acontece aumento do sempre. combustível. Eu Na trouxe nossa aqui vida essa- acontecem Começa sempre a respirar, armadilhas. não é? exatamente. Eu trouxe Quando aqui essa começa a pergunta sobre os respirar, bilhetes. temos Sobre os bilhetes. Eu trouxe essa preparados para pergunta isso. sobre os bilhetes porque Porque- testemunhei, aliás, fiz parte
estava a fazer uma compra de um bilhete para uma amiga, o filho vai viajar, e nós ligamos para o call center, vimos o preço no site, depois ligamos para o call center e fomos ver que afinal a tarifa duplicou por causa da situação cambial e da dependência. De alguma forma percebemos que está indexado à divisa, né? O nosso preço dos bilhetes está sempre indexado. Não, aqui há dois momentos. A aviação é muito sazonal. Né? E esta época, julho, Sim, época agosto, alta. setembro, é época alta. Yes. Porque são as férias na Europa. E o bilhete também era imediato, né? Por bilhete isso é imediato. que, dentro do nosso sistema de revenue management, os preços sobem automaticamente nas épocas de alta. Isso é a mão invisível Mas o da câmbio também economia. teve um câmbio, impacto sobre isso. Muito. Ok. E vou explicar também porquê. São os tais dois Isso é fatores. importante. Primeiro é a sazonalidade e o aspecto da procura e da oferta. Não é? Isso influencia muito no preço. O câmbio também. Isso é um dado que eu dou muitas vezes. 80% da nossa receita é realizada em kwanzas. Portanto, 80% dos nossos passageiros compram os bilhetes aqui em Angola. Ok. 80%. 80%. Portanto, Só 20%. só 20% que é vem que é de lá fora. Ok. Agora, ao contrário, as nossas despesas, Tudo em 80%, dólar ou em são- euro. são em divisas. Porque nós não fabricamos pneus de avião, não construímos isso, não fabricamos aquilo. Não temos a indústria que alimenta Não temos a uma aviação. indústria aeronáutica em kwanzas que alimenta a aviação. Então, o efeito cambial É muito importante. muito importante. Uma pergunta que eu acho que é pertinente nesta altura. Já estamos nas perguntas, Glenóide. Prepara as tuas. Não, a questão tem a ver com o mercado. Houve algum retrocesso de compra de bilhetes com este aumento das divisas? Porque, pelo que eu falo com milhões de pessoas Sim. todos os fins de semana. E houve muita gente que cancelaram as férias para Sim. fora por causa deste aumento das divisas. O que é que eu vou fazer para Lisboa, por exemplo, com o câmbio a 1000? Claro. Não vou lá fazer nada. A pergunta é, e vou depois pôr outra questão. 15 dias antes eu tentei comprar um bilhete para um cantor, estava a 2 milhões de kwanzas. Na semana passada tive que comprar... Não, normal. Económica. Sim. Ui. Na semana passada tive um funcionário meu português que morreu o pai e eu tive que comprar uma passagem rápida, 600 mil kwanzas. Esta alteração, esta baixa de preço tem alguma coisa a ver com, se calhar, disponibilidade de lugares Bom, vamos lá ver. devido a Data. essas desistências? Pode ser tudo e mais alguma coisa. O sistema Ok. Revenue Management é um sistema inteligente. Ninguém põe lá as mãos. Ele está parametrizado assim, não é? Conforme se aproxima a data da viagem, o bilhete vai se tornando sempre mais caro. Claro. Não é? À medida que o avião enche, também o bilhete vai se tornando mais caro. Mas se chega o dia do voo, o avião está não está vazio, vazio. o sistema também pode Abrir. produzir abrir uma tarifa mais baixa. Portanto, ninguém foi lá meter as mãos. Portanto, isso é feito de forma Automaticamente. Automático. Agora estamos na hora das perguntas, estamos quase a terminar. O Olha, nosso voo bom, quase a aterrar. vamos lá. Mas Noite. também pessoas que ligam para mim, pá, Rui, tu trabalhas aí para ver se me Arranja-me arranjas lá uma tarifa. baixa. Olha, a mim não existe. agora. Também. A mim agora. No Clube S. Eu preciso de um bilhete para Ô Lisboa. Rui, arranja-me só aí um bilhete, fala A só mim com também, eles. a mim também. Parece fácil. Arranja-me Então, lá uns quilos e tal. Yeah. Já Como se não se fosse usa, assim. não é? Cada vez mais Senhor difícil, Comandante, né? com esta possível retoma das nossas aeronaves, com os nossos serviços, podemos assumir ou pensar, imaginar, cogitar a baixa de preços, já que Esta já é a primeira pergunta. os né? nossos voltam. Ok. Bom, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quem determina o preço dos bilhetes é o mercado. Ok. Ponto final. Não tem nada a ver se A o avião é procura- nosso. É claro, quando nós começamos a voar com os nossos aviões, a empresa vai ter uns custos operacionais reduzidos, Mais porque baixo. não tem que pagar leasing. Exatamente. não é? E Mas uma paga coisa, outras o leasing coisas. fica mais E caro. compra- Mas paga outras e coisas. Boeings. Não Então, está previsto? os Boeings. Sim. Sim, bom, vamos lá ver. A empresa. Rui quer pilotar um. Ele não, quer nós- pilotar um já. Bem, eu estou morto Já para está com- pilotar a minha licença de Quem Boeing. define, Já tens licença. quem Já define tenho. o tipo de aeronave, quem define o tipo de aeronave é a estratégia comercial. Mas não define em termos de marcas. Não, para esta Sim, rota, sim. eu quero um avião de 100 lugares, para esta rota tem que ser um avião de 200 lugares, por aí fora. Então eu vou As ver classes que tem que ter qual cada é a avião. disponibilidade do mercado nas marcas que existem. Quanto tempo é que leva a fabricar um avião? Desde a compra até
Isso depende. Não há aviões já feitos, não é? Não. Não é Já, como já o não se carro faz chega aviões ali em no série. stand, Já não se já não fabrica dá, né? aviões em série. Encomenda-se, Sempre não é? encomenda-se. Encomenda-se. Yeah. É interessante Quanto quando nós temos. E às vezes pode demorar muito tempo. Vai depender do número de encomendas e da Encomendas capacidade da da fábrica em fazer De atender, face de à atender. fila de clientes que tem. De atender. Porque esse Pode é que é durar o problema 2, que a 3, malta, 4 anos. nós que não conhecemos e dizemos, mas porquê que esses gajos não compram aviões? É só Não comprar, não é só ir à É, tipo, concessionária. é só Eu, chegar para a ter um comprar. avião amanhã, se calhar já tive que negociá-lo 4 anos antes. 4 anos antes. E uau. pago. Pago, sim. Há A encomenda. o esquema de pagamentos não é Pois separado. é, A gente paga sim. os chamados PDPs, são os pagamentos pré-entrega. Vai-se pagando conforme a linha de produção vai avançando. Que essa é que é a maca agora. Nós, por enquanto, só podemos comprar os aviões que estão ali parados no aeroporto, né? Dá para comprar aqueles aviões aí antigos, parados. Na sucata. Acho, Não, yeah. as sucatas e Quanto é que depois custa um trabalhar avião? nelas. Quanto é que Meu Deus. custa? Há donos de aviões que nem a sucata querem vender. Portanto, por isso é que estão lá Uau. anos. Quando nós temos aqui o comandante Rui Carreira, refiro-me ao comandante, administrador TAG, nós temos vontade de perguntar muitas coisas, porque é um homem que representa a história praticamente da aviação angolana e que tem muito conhecimento, muita coisa boa para partilhar connosco, então nós queremos aproveitar ao máximo. Não sou assim tão mais velho, né? Não é mais velha, é a mesma Aliás, experiência, é a eu mesma até- experiência, não tem nada a ver com a idade. Sim, a experiência. Glenoide, mais duas perguntas para nós chegarmos aqui. Eu Comandante, até me espanta que ele seja tem novo e com poucas tanto rugas, tempo. pouco cabelo branco, porque com tanto problema tanta que ele deve ter, experiência. é muita calma nessa São hora. os cuidados colaterais que Exato. nos preservam. Mas também deve Muito ser fixe. Bem chato. tratado, bem tratado. Uma coisa é conduzir, dizer, às vezes que essa máquina está aí, eu já conduzi, eu piloto aviões. Epá, esse é um... Primeira vez que eu conheci o comandante Rui, orgulho. disse: como é que se sente a pilotar um avião? Uma última Gosto de falar. pergunta. A aviação pode ser rentável ou não? Bom, antes de responder sim ou não, quero dar aqui um dado importante. A média de lucratividade mundial das empresas das companhias aéreas gira à volta entre 4% a 6%. É uma lucratividade muito baixa. baixa. Muito baixa. Portanto, não é um negócio 6%. apetecível para quem quer rentabilizar os seus ativos. Não é. É claro que há empresas que têm lucros de 20%, 30%, mas essas aí E a nossa não, TAG? não É completam. lucrativa? A nossa Já empresa é lucrativa? não é ainda lucrativa. Vamos lá ver. Portanto, para esta média ser tão baixa, quer dizer que entre as poucas muito lucrativas, há um manancial Muito de com empresas prejuízo. muito deficitárias. Porque eu vejo sempre os problemas da TAP, sempre Agora- governo, da administração. Agora vamos lá ver. É possível. É um negócio que é viável. Dentro desta margem é viável. Portanto, tem que se ter muito cuidado com os custos. E Muito cuidado. mudar das estratégias também para adequar. A receita ao quem a momento define é o mercado. Nós temos que ter a agilidade suficiente para ir à procura do mercado e rentabilizar melhor as nossas aeronaves. Mas nos custos, isto aí tem que haver um rigor, né, de todo o tamanho, que é para podermos ter, ao fim do ano de exercício, algum resultado bom. Quer dizer, da- abrir Aquilo uma... que é publicado e que nós temos acesso, vocês podem ter acesso Na também. TAG não aos é resultados. fácil, e empresas como a TAG, e o Rui falou no exemplo da TAP também, porque são empresas que têm estratégias, não estão viradas só para o mercado. Não estão viradas só para o Não lucro. só comerciais. Estão viradas para o serviço público. Né? Portugal é um país de imigrantes. Eles querem servir os seus imigrantes pelo mundo fora com as suas aeronaves. Angola também tem a sua estratégia de Estado. Não é, por exemplo, dentro do nosso país, ligar todas as províncias por via aérea. às vezes Sabemos que isso é prejudicial do ponto de vista que financeiro. dá prejuízo, pois, que dá Exatamente. prejuízo. Já falamos sobre isso e porque é que as outras Voar companhias rotas desistiram. estratégicas, por exemplo, o voo. Vou dar um África. exemplo do voo Luanda-Havana. Luanda-Havana. É um voo muito Luanda-Havana. longo, em que os custos operacionais são elevadíssimos. Mas não faz muito sentido nós não irmos a Havana, por causa da comunidade cubana que existe em Angola. São pessoas que vieram do seu país para aqui dar o seu apoio. Então essa ligação é contributo, são importante também, médicos. não é? Portanto, é preciso... Agora, quem paga esta fatura? É as mais rentáveis. companhia. E o Antes de se Estado. exigir resultados positivos da TAG, é preciso ver qual é a estratégia da que é empresa. Se adotada. ela é só virada para o lucro ou se há outros Ou se ingredientes. serve também aqui serve ao o país. próprio Tinha Estado que se angolano. mexer também não só na estrutura, no pessoal, era uma revolução terrível, não é? Esta que já começou. Temos que ter uma pessoa a fazer o trabalho de 10. Isso é impensável num país que tem os seus problemas de infraestruturas, não é?
falha a luz, tem que ter gerador. Isso são custos adicionais que noutros países isso não tem, existe. sim. Gleinoide, agora o desafio é para ti. Vamos realizar um bocado do teu sonho, já que isto é um voo. Temos aqui um comandante e um copiloto. Eu nem sei quem é que é o copiloto hoje. Não, hoje o comandante é o Rui. Hoje o comandante é o Rui, já está com a chapéu. Ostenta a não patente. vais usar a minha Tá bem, patente. desculpa, Ela desculpa. hoje tem que me respeitar. Hoje tem que me respeitar. Deixa-me Tens que aproveitar a minha aproveitar. namorada. Foi. Hoje é só um dia. Tá é só um bom, vá, dia. reina. Agora, o Gleinoide vai fazer de assistente de bordo, de chefe de cabine. Não vou ser eu hoje a fechar o voo, vai ser o Gleinoide. A aterragem, né? Preparar para fechar portas, todo o processo. Tu já sabes, vamos lá. Eu sou só. Vá. Estimados passageiros, uma vez mais, bem-vindo a bordo do voo da TAC. Preparem-se para aterrar no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Espero que gostaram do nosso voo. Dentro de instantes, nós vamos criar condições para aterrar. Dentro de 5 minutos, no máximo. Qual é a temperatura? A temperatura é de 5 graus. Está frio, agasalhem-se o máximo para manter as gargantas secas, bebam café no copo de ataque. De uma marca que nós não vamos falar porque não nos paga. Agora, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Agora, à acabamos de Luanda. aterrar, sejam bem-vindos ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, por favor, mantenham os telemóveis desligados, nunca entendi essa parte, mas mantenham os telefones desligados até os motores estiverem completamente desligados. E até a abertura de portas. Mas tem sempre um teimoso que liga antes. Na mosca. Voltem no próximo pod, sabias que. Obrigada. Um prazer. Obrigado. Valeu.